No dia 1º de abril de 2026, 4 astronautas saíram da Terra a bordo da cápsula Orion e quase 3 milhões de pessoas assistiram ao lançamento só no YouTube. Isso foi histórico, foi emocionante, mas enquanto todo mundo celebrava, o corpo deles já estava sofrendo, porque o espaço não é só vastidão e silêncio. Ele é um ambiente hostil que ataca o seu organismo desde o primeiro segundo. E a ciência tem provas disso. Ossos que enfraquecem mais rápido do que uma pessoa com osteoporose severa. Músculos que somem, olhos que mudam de forma por dentro, o coração que encolhe e o cérebro que literalmente se desloca para dentro do crânio. Hoje eu, Dr. José Prado, do canal Médico Sem Jaleco, vou te mostrar o preço real que o espaço cobra do corpo humano. E o último efeito que vou revelar é o que mais assusta os cientistas. E é justamente o que ninguém está falando. Mas antes de continuar, se inscreve no canal batendo no sininho e deixa aquele like. E comenta aí se você iria mesmo assim para o espaço. Perda de massa muscular e atrofia no espaço. Vamos começar pelo mais básico e talvez o mais chocante. No espaço, o seu músculo some. Literalmente. Em microgravidade, o corpo não precisa mais sustentar o próprio peso, então ele começa a desligar o que considera desnecessário. É como se o organismo dissesse: para que manter toda essa musculatura se eu não preciso mais dela? E aí começa um processo silencioso de atrofia muscular sem controle que pode ser devastador. Os astronautas chegam a perder entre 20 e 30% da massa muscular em missões de média duração, algo que seria em torno de 6 meses. Para você ter uma ideia, isso equivale a anos de negligência física aqui na Terra. Valery Polyakov, que ficou 437 dias consecutivos no espaço, em 1995, precisou ser carregado ao sair da cápsula. Suas pernas simplesmente não sustentavam mais o próprio corpo, depois de tanto tempo em gravidade zero. E olha que ele era um dos astronautas mais condicionados da missão. E é por isso que os astronautas da Artemis II passam horas por dia se exercitando dentro da Orion. Isso não é frescura, é sobrevivência, porque se eles não forçarem os músculos artificialmente, o corpo acaba descartando essa estrutura, como se fosse lixo metabólico. E o pior de tudo é que quando voltam à Terra, a recuperação é lenta, dolorosa e em alguns casos, nunca é completa. Perda de densidade óssea e osteoporose no espaço. Se perder músculo já é assustador, o que acontece com os ossos é ainda mais grave. Em microgravidade, o esqueleto para de receber a carga mecânica, que normalmente mantém os ossos densos e resistentes. Sem esse estímulo, o corpo começa a reabsorver o tecido ósseo. Basicamente, ele desmonta a própria estrutura. Astronautas perdem em média 1 a 2% da densidade óssea por mês no espaço. E para vocês terem uma ideia, uma pessoa com osteoporose severa aqui na Terra leva um ano inteiro para perder o que um astronauta perde em 30 dias. E os casos históricos são um alerta sério. Após missões longas na estação Mir e na ISS, vários cosmonautas soviéticos e russos retornaram com fraturas espontâneas durante a reabilitação. O osso simplesmente não aguentava o impacto de voltar a sentir o próprio peso. O astronauta Jerry Lininger, que ficou 5 meses na Mir em 1997, descreveu o processo de reabilitação como aprender a existir num corpo que parecia ter envelhecido por décadas em meses. E isso não é metáfora, é pura biologia. O problema é que parte dessa perda pode ser irreversível. Estudos com astronautas da ISS mostram que mesmo após anos de reabilitação intensa, alguns nunca recuperaram totalmente a densidade óssea original. Para missões futuras a Marte, que podem durar de 3 anos ou mais, esse é um dos maiores obstáculos que a medicina espacial ainda não sabe como resolver. Enquanto a NASA não resolve isso, cada missão é uma aposta do próprio esqueleto. Esse aqui é o tópico que mais surpreende as pessoas, e com razão. Durante anos, a NASA não entendia por que tantos astronautas voltavam do espaço com a visão comprometida. Alguns precisavam de óculos pela primeira vez na vida. Outros relataram a visão embaçada que persistiu por meses. Até que pesquisadores descobriram a causa, e ela é um pouco perturbadora. Em microgravidade, os fluidos corporais sobem em direção da cabeça e não voltam mais. Isso aumenta a pressão intracraniana,
de forma constante e silenciosa. Essa pressão começa a empurrar o nervo óptico contra o globo ocular, literalmente, o que deforma o olho por dentro. O fenômeno tem até nome, SANS, do inglês Space Flight Associated Neuro-Ocular Syndrome. John Phillips, astronauta da NASA, ficou 6 meses na ISS em 2005 e voltou com a visão tão alterada que os médicos ficaram alarmados. E os exames mostram que o formato do seu globo ocular havia mudado. Não tinha dor, não tinha sintoma claro, a visão simplesmente foi se deteriorando. Então ele dormia, trabalhava e se exercitava normalmente lá em cima. E o mais preocupante é que isso não afeta só a visão. Essa mesma pressão intracraniana elevada pode comprimir estruturas cerebrais, afetar o raciocínio e até alterar o comportamento. Alguns estudos recentes da ISS apontam mudanças na distribuição do líquido cefalorraquidiano, que é o fluido que protege o cérebro, em praticamente todos os astronautas de longa duração. Ou seja, cada dia no espaço é um dia com o cérebro sob pressão, literalmente. O coração é um músculo, e como todo músculo, ele sofre, mas o que acontece com o sistema cardiovascular em microgravidade vai além da atrofia simples. É uma transformação estrutural completa que assusta até os cardiologistas mais experientes. Em gravidade zero, o sangue não precisa mais ser bombeado contra a força gravitacional para chegar até o cérebro. Isso parece bom à primeira vista, mas na prática o coração interpreta essa facilidade como um sinal para trabalhar menos e começar a atrofiar. Estudos com astronautas da ISS mostram que o coração pode perder até 25% do seu volume muscular em missões de longa duração. Ele literalmente fica menor, mais fraco, menos eficiente, e isso não é só no tamanho, o formato dele muda também. O coração humano é naturalmente alongado aqui na Terra por causa da gravidade, mas no espaço ele se torna mais esférico, como se fosse uma bola. Scott Kelly, após seus 340 dias na ISS, apresentou alterações cardiovasculares que os médicos acompanharam por anos após o retorno. Seu irmão gêmeo Mark, que ficou na Terra durante o mesmo período, serviu como um grupo controle, e a diferença entre os dois corações era visível nos exames. E tem um detalhe que pouca gente sabe: o retorno à Terra pode ser o momento mais perigoso de todos para o coração. Depois de meses se adaptando à microgravidade, o sistema cardiovascular precisa se readaptar subitamente ao peso normal, e essa transição pode causar arritmias, quedas bruscas da pressão arterial e até desmaios. Alguns astronautas mal conseguem ficar em pé nos primeiros dias após o pouso, isso porque o coração que foi para o espaço não é o mesmo que voltou, e recuperá-lo exige meses de reabilitação intensa e monitoramento constante. Radiação espacial e danos ao DNA. Agora a gente entra num território mais invisível e talvez o mais perigoso de todos. Na Terra você está protegido por duas camadas, a atmosfera e o campo magnético do planeta. Eles funcionam como um escudo gigante contra a radiação cósmica que bombardeia o sistema solar o tempo todo. No espaço, esse escudo some e os astronautas ficam completamente expostos ao nível de radiação que não existe em nenhum lugar da superfície terrestre, nem nos ambientes mais contaminados que você conhece. Para você ter uma ideia concreta, um astronauta em 6 meses na ISS absorve uma dose de radiação equivalente a cerca de 150 radiografias de tórax, e a Artemis II vai além da órbita baixa da Terra, onde a proteção do campo magnético é ainda menor. É exatamente por isso que a tripulação da Orion está treinada para construir um abrigo improvisado dentro da própria cápsula em caso de erupções solares, porque uma tempestade solar no momento errado pode ser fatal em questão de horas. E olha que os danos vão fundo. A radiação espacial quebra as fitas do DNA celular, que é o mesmo mecanismo que causa câncer em pacientes submetidos à radioterapia. Estudos com astronautas de longa duração mostram um aumento significativo no risco de leucemia, tumores cerebrais e catarata precoce. Scott Kelly apresentou alterações genéticas mensuráveis após uma missão de 1 ano. Algumas reverteram com o tempo, outras permaneceram. O DNA que voltou para a Terra não era idêntico ao que partiu.
E para missões a Marte, onde a exposição seria 3 vezes maior, esse problema ainda não tem solução. Saúde mental e isolamento no espaço. A gente passou por ossos, músculos, olhos, coração e DNA, mas esse último efeito é o que os cientistas consideram o mais complexo e o menos falado. Porque quando você coloca um ser humano num espaço minúsculo, a milhares de quilômetros de tudo que ele conhece, a mente começa a cobrar o seu próprio preço. E esse preço pode ser tão devastador quanto qualquer dano físico. Em microgravidade, o cérebro também é afetado quimicamente. A privação de luz natural, a rotina extremamente rígida e o isolamento prolongado alteram os níveis de cortisol, serotonina e dopamina. O resultado é uma combinação de ansiedade, irritabilidade e uma sensação crescente de desconexão com a realidade. Isso é o que os pesquisadores chamam de efeito do terceiro quarto, que ocorre quando a missão passa do meio e o foco se fragmenta. Para missões a Marte, onde a comunicação com a Terra terá atraso de até 24 minutos, esse problema ganha uma dimensão completamente nova. Não tem suporte emocional em tempo real. A tripulação estará sozinha de um jeito que nenhum ser humano jamais esteve. A NASA já estuda isso há anos e ainda não tem uma resposta definitiva. Se você chegou até aqui, já sabe o preço real que o espaço cobra no corpo humano. Então se inscreve no canal batendo no sininho e deixa aquele like. E comenta aqui embaixo se você teria coragem de ir ao espaço. Quero muito saber.